Nunca acorde sem saber o que você precisa estudar nesse dia. Eu estou fazendo uma série de 10 vídeos com os 10 erros que reprovam você no Enem. Isso mesmo, são 10 coisas que muita gente faz e faz todo ano e que levam essas pessoas à reprovação. Então, se você já souber de 10 erros que você não pode cometer, você já está um passo à frente daquelas milhares, milhões de pessoas que vão cometer esses erros este ano. E esse erro de hoje, o quarto capítulo, diz respeito a planejamento. Você precisa ter um planejamento de estudos. Ou seja, você precisa saber o que você vai estudar cada dia da semana, em cada semana do mês, em cada mês do ano. Quando você não tem um planejamento de estudos, você não sabe o que vai estudar e pior, você não estabelece metas diárias, ou seja, o que você deve fazer em cada um daqueles dias, acontece duas coisas que vão te levar à ruína. A primeira é acordar sem saber o que você vai ter que fazer. Hoje tem aula no cursinho de matemática e física, então se eles passarem lista eu vou resolver, se não vou estudar outra coisa, não sei ainda. Na hora do almoço eu decido. Não faça isso. Se você está estudando sozinho é pior ainda, porque você não tem nem a demanda da escola lá no ensino médio, nem a demanda do cursinho, então você fica completamente perdido. Você precisa saber o que você tem que fazer no começo do seu dia. Primeiro, isso vai te dar tranquilidade. Segundo, isso vai te ganhar tempo, porque ficar tempo pensando no que vai fazer, e aí você começa a fazer uma coisa, e aí você para de fazer aquela coisa, e aí você fala, ai meu Deus, eu tenho que estudar história, mas história eu não quero estudar, então eu vou estudar inglês. Quando você não tem um planejamento, o que acontece é que você acaba deixando de estudar matérias que você tem mais dificuldade. Por quê? Se é a sua cabeça que define o que você vai ou não estudar, você escolhe na hora pelo que é mais confortável para você. O planejamento, ele te obriga a sair da zona de conforto. Claro, né? Um planejamento bem feito. Um planejamento pensando no que você deve priorizar, pensando em PRD, pensando em estudar mais o que tem mais peso para o seu curso, o que tem mais recorrência, ou seja, o que mais cai no Enem em todos os tempos e o que você tem mais dificuldade. É isso que você precisa estudar. É isso que você precisa dar prioridade. Não adianta pensar que você vai conseguir estudar tudo. Otávio, é o seguinte, vou fazer meu planejamento. Peguei aqui a matriz de referência do Enem, tem todos os conteúdos aqui, agora eu vou dividir todos esses conteúdos nas semanas do ano e pronto, estudei tudo, vou passar no Enem. Só que não, né? Porque olha só, não dá tempo de estudar tudo. Não dá, galera, não dá tempo de estudar tudo. Se alguém falar que estudou tudo, tá mentindo. Ou então, não revisou, não fez simulado, não fez uma quantidade de exercícios legal. Então, esquece essa história de estudar tudo, você vai precisar priorizar. E aí, quando você descobre o que você tem que priorizar, você monta o seu planejamento com aqueles conteúdos. Existem vários planejamentos, vários tipos de planejamentos. Aqui no canal você vai achar um monte de vídeo de eu te dando um passo a passo de como começar o seu planejamento. Mas monta seu planejamento. E aí você vai estabelecer uma meta diária no seu planejamento, que vai dar a segunda sensação que, se você não tem, você vai ser reprovado. Então, acorde sabendo o que vai fazer e vá dormir com a sensação de dever cumprido. É maravilhoso. Quando você não tem planejamento, por mais que você estude durante aquele dia, por mais exercícios que você faça, você pode chegar em um momento do ano e falar assim: o que eu estou fazendo é pouco. O que eu estou estudando é pouco. Eu não estou aprendendo isso. Minha nota no simulado não sobe. É porque eu estou estudando pouco. Se você não tem um planejamento, você não consegue medir isso. Você não consegue determinar o que você tem que melhorar, o que você tem que aumentar a carga horária de estudos. Então, o quarto erro que vai te reprovar no Enem é não ter um planejamento de estudos. Eu volto daqui uns dias. Amanhã eu volto com o quinto erro. Grande abraço. Vai fazer seu planejamento, hein?